eliminarmos aquela emoção através dos nossos pensamentos. E todos nós aqui sabemos o que é o certo e o que é o errado. Ninguém precisa ler um compêndio ou ser um expert em religião ou em moralidade para saber o que é certo e o que é errado. Aliás, o mestre, aquele que nos deu os ensinos básicos, o mestre Jesus, ele nos deu a máxima do que é o bem e do que é o mal. Ele disse que não faça aos outros aquilo que não queres que faças a ti. Então é simples demais a diferença entre o bem e o mal, certo? Então olha só, meus amigos, meus irmãos, uma coisa é eu sentir um sentimento de raiva, de inveja, outra coisa é eu alimentar aquilo deliberadamente, certo? Então todos nós temos esta capacidade de nos gerenciar, de nos vigiar, mas não tenham a pretensão de querer controlar e brigar com as suas mentes. Não briguem com a mente, não briguem com os pensamentos, porque os pensamentos vão ganhar, a mente vai ganhar. A mente é tirana, ela é soberana, soberana na sua tirania. Ela nos arrasta com esta velocidade, com esta multidão de pensamentos. Ora estamos aqui, ora estamos ali. Não briguem com a mente. Ação e reação. Ação e reação. Quando esboçamos uma resistência, a reação fica mais forte. É o que acontece o tempo inteiro em nossas mentes, o atrito. O observador, entre outras coisas, ele elimina o atrito, elimina a resistência, elimina a reação. O observador não briga com a sua própria mente. Dá para entender a diferença entre pensar e observar? Entre viver no atrito e eliminar o atrito interno? Entre estar em função de um passado que ainda não chegou, que já se foi, em função de um futuro que ainda não veio? E o presente, onde está em nossas mentes, em nossas vidas? Quase nunca nós vivemos o nosso presente, porque estamos preocupados, angustiados, ansiosos, aflitos, com medos, sendo arrastado por esta avalanche de pensamentos, que se repetem em 90% no dia a dia, presos, acorrentados à nossa própria mente. O observador se liberta do atrito, da resistência, se liberta do passado, do futuro e vive o aqui, o agora, o presente. O que é o karma? Karma não é só aquilo que nós fizemos há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, há 10 reencarnações passadas. Karma é o que estamos produzindo exatamente aqui e agora, pela atividade de nossos pensamentos. Eu não disse que pensamento é energia que se manifesta? Estamos criando karma o tempo inteiro quando pensamos. E quando observamos, deixamos de criar. Pelo menos deixamos de criar no caos. Então, cultivar os momentos de paz, de meditação, de oração, buscar as boas leituras, isso faz uma diferença tremenda em nossas vidas. Podemos encompridar o nosso caminho ou encurtar o nosso caminho. Até quando? Até onde vamos continuar subjugados por nossas mentes? Até quando? Até onde vamos continuar na dualidade, no sofrimento, sendo que podemos atenuar um pouquinho
este sofrimento, podemos encurtar um pouquinho o nosso caminho, em vez de incumpridá-lo como sempre o fazemos. Até quando vamos tropeçar nos mesmos obstáculos, passar pelas mesmas lições, sem que tenhamos de fato aprendido? Então, que estas questões possam de fato vir à tona em nosso dia a dia, para que, quem sabe, possamos ter um ganho, amenizar o nosso sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento, ele é inerente à vida humana. Nós estamos presos a um ciclo de vida. Nascemos, vivemos e morremos. Estamos sujeitos à doença, estamos sujeitos a todas as sortes de vicissitudes. Sofrimento faz parte dessa nossa condição atual, desse nosso estágio de aprendizado. Mas é através desse sofrimento que nós crescemos espiritualmente. Agora, por que repetir lições? Por que incorrer nos mesmos erros? Se podemos, através de um pouquinho de lucidez, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de esforço, cultivar os nossos momentos de meditação. Então, o objetivo deste livro e o objetivo desta palestra é justamente a gente acordar para este tema e para nos enxergarmos um pouquinho mais quanto à realidade de nossa mente. Intuição. O que é a intuição? A intuição é aquela voz que nos fala o tempo inteiro. É aquela voz suave, calma, tranquila, lúcida, que o tempo inteiro está falando, no meio da multidão ensurdecedora de pensamentos, no meio das 1000 vozes que falam ao mesmo tempo junto com a voz da intuição. Então vamos imaginar que esta sala é uma mente humana. E cada um de nós aqui é uma voz, é um pensamento que fala, todos falando ao mesmo tempo. Cada um falando sobre um tema, sobre um assunto, a esmo, como é a nossa mente. Se vocês perceberem, a gente está pensando coisas absurdas, coisas desconexas, coisas que não tem nada a ver, né? Alguém consegue, durante 1 minuto sequer, se concentrar num determinado tema, numa flor, numa rosa, por exemplo, por 1 minuto? Você começa pensando na rosa, daqui a pouco você está pensando, não sabe nem o que, e nem lembra mais o que você estava pensando no início, até esquece da rosa. Então a natureza da nossa mente é essa. Então, meus amigos, exercitar esse tipo de... ter um pouquinho de lucidez, é observar os pensamentos, para que nós não sejamos envolvidos por esses pensamentos. E a voz da intuição, onde está no meio desse barulho, no meio de todas as vozes? Digamos que uma pessoa aqui seja a voz da intuição, está falando: olha, o caminho é esse, fiquem tranquilos, para que tanto barulho, né? A direção é aquela. Aí todo mundo, de uma maneira loucamente falando, cada um falando uma coisa. A gente consegue ouvir a voz da intuição no meio desse barulho ensurdecedor de todos os pensamentos falando ao mesmo tempo? A voz da intuição é aquela que, no meio da multidão de vozes, aponta o caminho a seguir. A voz da intuição é aquela que vai contra toda a lógica do intelecto, do nosso pseudo-intelecto, que acha que é tudo e não é absolutamente nada, se esvanece nas suas conclusões, nas suas deduções. A intuição, ela vai contra tudo que entendemos de lógica, porque enquanto
Toda a lógica aponta para aquele caminho, porque aquele caminho é o lógico. A intuição diz: não, o caminho é ali. Mas na maioria das vezes, a nossa soberba, o nosso pseudo-intelecto, a nossa pseudo-sapiência diz: não, que isso, imagina ir por ali. Nós vamos por ali mesmo, né? É a lógica que está dizendo isso, é a conclusão. E na maioria das vezes nós erramos, quebramos a cara literalmente. Por quê? Porque não aprendemos a ouvir a voz da nossa intuição. É a voz do nosso eu maior, é a voz do nosso eu superior, que não tem nada a ver com a personalidade humana, que não tem nada a ver com o intelecto. Esta voz, ela é presente, ela existe dentro de cada um de nós. Eu gostaria aqui, meus amigos, que se houver alguma pergunta, espero que haja, de a gente poder trocar um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos conversando. Se alguém tiver, você falou que tem um microfone, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós podemos tornar esse nosso bate-papo mais dinâmico. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Professor, uma das dificuldades que eu tenho são os pensamentos circulares. Essa é uma definição exata do pensamento. Tem um pensamento, você tenta levar a mente para outro lugar, né, para um outro tema, até porque aquilo pode ser desagradável, pode ser pesado ou inadequado de alguma forma. E daí então, faz aquele giro longo e daqui a pouco voltamos naquele novamente. Isso acontece mesmo com um esforço grande para que não ocorra. Como nós poderíamos lidar com essa situação? Como é que é seu nome? Cid. Então, Cid, eu acredito que essa sua colocação e a sua pergunta seja praticamente o nosso drama, né? E a colocação e pergunta de muitos aqui. Realmente, a nossa mente, ela se comporta dessa maneira, né? Ou de uma maneira circular, ou de uma maneira não circular, mas enfim, o movimento está ali, você tenta ir por um caminho e volta para o mesmo, dando voltas em círculos, ou indo para outros caminhos, enfim. E o objetivo do nosso tema aqui, é se libertar disso. Como? Observar. Eu observo os meus pensamentos. Eu observo que eu observo os meus pensamentos. Eu observo que eu observo que eu observo os meus pensamentos. Parece coisa de louco, né? Mais louco é a nossa mente. Pelo menos você falando eu observo que eu observo, você está dando uma direção, um sentido, e está se desvinculando. Eu observo que eu observo. Eu observo que eu sou um observador. Tentem fazer isso. Tentem fazer esta loucura aparente. E vocês vão perceber o grau de lucidez que isto vai trazer à nossa consciência e ao nosso entendimento. Eu observo que eu estou triste. Eu observo que eu estou com raiva. E a raiva deixa de fazer parte de mim. Por quê? Porque eu observo. Eu estou tendo consciência. Observar é o que? É tomar consciência. É ter consciência. Na maioria das vezes, estamos identificados. Isso é um conceito budista. A identificação com os pensamentos. Estamos identificados com a nossa personalidade. Por quê? Porque ora estou ali, ora estou aqui.
Quando eu penso, eu tenho consciência só de um pensamento a cada instante, ao mesmo tempo. Eu não tenho... Quando eu penso, eu tenho consciência só daquele pontinho ali, porque eu estou identificado com aquele pensamento. Todo o resto, para mim, fica inconsciente. Eu estou identificado com esse sentimento, com esse pensamento, com essa emoção. O observador, ele não se identifica, ele observa. E ao observar, ele estabelece uma distância. Ele observa tudo sem estar preso a nada. Observa tudo, tem consciência de tudo. Pois não. Alguém? Pois não. Pode falar. Eu vou observar sem julgar. Se é bom, se é mal, né? Mas eu tenho, por exemplo, a minha mente é uma mente que desgasta, porque é uma mente falante. Eu fico conversando com o meu problema na minha cabeça. Se eu deixar, eu lavo a louça, eu limpo a casa, eu dirijo, tudo. Então, quando a gente tem uma mente falante, né, como observar? Porque, na verdade, eu escuto com a minha mente, respondo, eu interajo, né, julgo, deixo de julgar, vou para a esquerda, vou para a direita, me distraio, e isso é extremamente cansativo. Chego no final do dia exausta, comigo mesma, com um problema que eu não vou conseguir resolver, porque não depende de mim, e ao mesmo tempo exausto. Aquela mente fala, e fala, e fala. Como observar uma mente falante? Interessante. Você fez duas colocações interessantes. A primeira parte da sua colocação e pergunta é que realmente o observador não julga e nem tira conclusões. Vou observar, tá. Ele é assim, ou ela é assado. Tá, eu estou observando que... Não, você não vai tirar conclusão nenhuma. Você não vai julgar. Você vai simplesmente ser um espectador e observar que você observa. Observar que você é um espectador. E se você está julgando, você vai observar que você está julgando. Se você está tirando alguma conclusão, você vai observar que você está tirando conclusões. Então, esse é um aspecto interessante do observador. Agora, lembra que eu falei no início, que você também agora acabou de corroborar isso? O pensador se cansa. Nós ficamos exaustos. Nós ficamos... exaurimos a nossa energia quando pensamos. O observador descansa. É um exercício, é uma prática. E o fato de eu querer observar ou exercitar a posição do observador não quer dizer que eu vou ficar alienado. Não. Alienado está o pensador, que está identificado só com aquele aspecto, quando está pensando naquele pensamento, quando está identificado com aquele sentimento, com aquela emoção. Esse sim está alienado, está limitado, e logo em seguida se identifica com outra emoção, com outro pensamento. Estamos o tempo inteiro presos, alienados a este ou aquele aspecto. O observador não. Ele se liberta. E como observar a nossa mente falante? Observando, treinando, respirando. A respiração, quando você observar a respiração, é uma forma de você se desvencilhar da sua mente, inspirar e expirar. Existem várias técnicas que obviamente eu não conseguiria passar para vocês aqui. No livro eu exponho um pouquinho dessa técnica,
que me foi passada na experiência que eu relato aqui no livro, mas também eu não entro em detalhes muito, mas enfim, existem várias técnicas que nós podemos usar através da respiração, que nós vamos conseguir apaziguar a nossa mente, apaziguar os nossos pensamentos, né? Agora, essa é a natureza da nossa mente, né? Nós estamos o tempo inteiro, e você, não sei se você fala sozinha, mas tem pessoas que, então, não só pensa, mas fala sozinha, conversa, enfim, né? Agora, observar, você não vai ficar alienado, não, pelo contrário. Por quê? Porque existe esse eu interior, este eu maior, ele é absolutamente consciente de tudo em nós. Nós não somos dele. O eu verdadeiro, o eu superior, o eu maior, ele é onisciente, ele tem consciência de cada pensamento, ele está por trás de cada pensamento. Mas nós, o João, o Roberto, a Maria, o Ricardo, estamos identificados com aquele pensamento pequenininho e não temos consciência deste eu maior. À medida que nós afrouxamos os laços de nossa personalidade, o observador afrouxa os laços da personalidade. O pensador está consolidado nos seus valores, identificado com a personalidade. Por isso que nós somos diferentes um do outro, certo? Na periferia somos diversos. No centro somos o universo. Somos o mesmo. O nosso eu maior, ele é único em cada um de nós e é o mesmo em todos. Tem consciência de tudo. Então, à medida que nós exercitamos isso, nós entramos em contato com uma sabedoria muito maior do que a nossa personalidade, do que o nosso intelecto humano soberbo, arrogante, orgulhoso, presunçoso, egoísta, raivoso. O eu maior, ele não tem esses atributos humanos. É o nosso lado que transcende o nosso lado humano, é o nosso lado divino. O eu maior, ele não está limitado a este ou aquele aspecto. Então, à medida que nós conseguimos nos distanciar um pouco deste movimento, observar a nossa personalidade, nós nos aproximamos um pouco mais do nosso eu maior, do nosso eu superior, que é sábio, que dirige todas as coisas. Porém, meus amigos, a nossa resistência dificulta com que a gente se aproxime deste eu. É necessário a entrega, nos entregarmos como uma criança se entrega ao pai. Uma criança que confia no pai, que confia na mãe, que sabe que vai estar amparada, que vai estar sendo protegida. Não está nas palavras do Mestre Jesus? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu mal? Não estava o Mestre, certa altura e certa época, reunido com seus discípulos na natureza, e ele disse assim: olhai os lírios do campo, que não fiam, não tecem, e no entanto o Pai, com toda a sua sabedoria, os veste, os dá a vestimenta, dá o colorido. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, no entanto o Pai as alimenta. Aí então ele olha para os seus discípulos e diz: se o Pai
alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo, por que não haveria de vestir-vos e de alimentar-vos, homens de pouca fé? Ele se dirige a seus discípulos, olha só, os seus discípulos direto, aqueles que bebiam as palavras de Jesus, que conheciam o olhar do Mestre, que conheciam o calor do seu corpo, a vibração da sua aura, a fisionomia, os gestos do Mestre. Esses discípulos foram chamados por Jesus de homens de pouca fé. Aí então Jesus diz assim: portanto, se o Pai alimenta as aves e veste os lírios, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois a cada dia já basta o seu mal. Agora eu pergunto, meus amigos, o que nós fazemos o tempo inteiro? Nos preocupamos o tempo inteiro com o dia de amanhã, certo? Será que o Mestre estava errado? Agora, nós não vamos ter que sentar, então eu vou ficar sentadinho aqui, vou esperar o Pai me alimentar, trazer a comida, me vestir, certo? Não é isso. Não é exatamente isso. Mas é acreditar que nós seremos amparados, que no dia de amanhã não vai nos faltar. É acreditar que um propósito maior nos colocou aqui, e se nós estivermos afinizados com esse grande propósito, com esta luz que nos colocou nesse caminho, nós estaremos caminhando no sentido correto, na direção correta, porque estaremos em sintonia com esta energia, com esta força, com esta luz, com esta inteligência, com este eu que habita e é dentro de cada um de nós. E o que nós mais fazemos é nos preocupar com o dia de amanhã. Se já não bastasse os problemas de hoje, ainda estamos buscando os problemas de amanhã. Um estudo muito interessante foi feito há uns 20 anos atrás, talvez, ou 30 anos atrás. Foi na Inglaterra esse estudo. Se perguntaram para 2.000 pessoas, foram entrevistadas, 2.000 pessoas, perguntando para essas pessoas quais eram as suas aflições, os seus medos, os seus temores, aquilo que gerava medo. Fizeram as mesmas perguntas para essas 2.000 pessoas. Depois de um ano, entrevistaram novamente essas 2.000 pessoas. Sabe quantos por cento dessas pessoas realmente tinham, de fato, problemas reais, motivos reais para se preocuparem? Quantas por cento? 2%. Somente 2%. 98% daquelas pessoas, ou seja, das 2.000, somente 40 pessoas tinham de fato problemas, motivos para uma preocupação, né, que tivessem realmente uma preocupação real. Então, na maioria das vezes, nós criamos fantasmas. Esses fantasmas habitam a nossa mente, a nossa vida, o nosso sono, a nossa paz, o nosso dia a dia, com expectativas que não se cumprem. E a gente constata isso na prática, né? Você não vê a gente se preocupando, puxa, aquele problema, como é que eu vou resolver? Ou o que será que vai acontecer? Aí chega na hora, não é nada daquilo, ou as coisas se resolvem de uma maneira tão tranquila. Não é assim que acontece sempre? Confiar, se entregar, quebrar a resistência do ego, da personalidade, para que de fato nós possamos ser preenchidos, para que de fato a nossa consciência possa se expandir. Enquanto nós estivermos limitados, a nossa personalidade estiver
com esses limites rígidos, com esses valores consolidados, esta energia, esta consciência não vai conseguir tomar conta da gente. Não vai conseguir se expandir. Por quê? Porque aquilo que nós acabamos de falar, isso que a gente entende como o eu maior, ou a parte divina, ou Deus que existe dentro de cada um de nós, é egoísta. A gente entende um Deus egoísta, um Deus que tem raiva, um Deus que passional, que te culpa. Esses são atributos da nossa personalidade humana. E o grande instrumento dessa energia criadora é o amor. É a capacidade que nós temos de nos doar. É a capacidade que nós temos de exercer o amor incondicional. O amor é um caminho. Existem dois caminhos: o caminho do conhecimento e o caminho do amor. Os dois caminhos caminham paralelamente, vão se cruzar e se entrelaçar, e vão chegar ao mesmo objetivo. Um vai chegar no outro e vão chegar num objetivo final. Através do conhecimento chegaremos ao amor, e através do amor chegaremos ao conhecimento. Mas nada disso é possível se não houver a entrega, a quebra da resistência, a não resistência. Porque através da resistência estamos gerando atrito. O problema fica maior, a força contrária se torna mais forte. O observador, ele quebra esse ciclo da ação e reação, se liberta do atrito, se liberta do movimento e vive no aqui e no agora. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, doutor, mas trazer um pouco do racional para esse... que a parte dos pensamentos gera muitos sentimentos, que vai ser da ansiedade e tudo. Trazer um pouco racional para esse lado, não seria também observar, ser observador, não seria trazer um pouco desse racional à tona? Olha só que interessante, né? A gente fica num dilema, poxa, mas como, né? Como é que eu vou deixar de ser racional, né? E como é que eu vou deixar de raciocinar? Quando a voz da intuição se torna forte e audível dentro de nós, ela ocupa esse espaço. Ela faz o papel do intelecto, do raciocínio. Nós somos preenchidos por esta consciência, por esta voz que nos direciona, que nos traz o conhecimento, que nos traz a luz. E a nossa mente antes era obscura, agora ela se torna clara, iluminada. O conhecimento vem, certo? Então, este medo é o nosso medo do ser humano, é o medo do ego, né? Como é que eu vou me libertar deste ego? Né? Como é que eu vou deixar de ser o Ricardo, a Joana, o Roberto? Mas por trás do Ricardo, por trás do Roberto e da Joana, existe uma identidade muito maior. Que é o Roberto, que é a Joana, que é o Ricardo. Mas o Ricardo, a Joana e o Roberto não conhecem essa identidade maior. Mas essa identidade maior conhece e tem consciência. Entendeu? Então, à medida que a gente consegue nos aproximar um pouquinho deste nosso eu, da nossa intimidade maior, nós somos preenchidos, a nossa consciência se expande, nós não ficamos limitados. Lembra que o pensador está limitado, está alienado? O observador não, ele não está alienado,
ele expande a sua consciência. E quando a intuição passa a tomar conta, quando esta voz se torna mais audível, a nossa consciência se expande. É uma questão de exercício, de buscar isso, certo? Sua colocação é muito interessante, né? O ego, ele tem medo de desaparecer, né? Só que o ego não vai desaparecer, ele vai se engrandecer nesta identidade maior, que é o nosso eu maior, que é você mesmo, que não sabia que era. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. Eu acho que o maior problema, né, do ser humano, né, todos nós, é quando nós tentamos ser o que nós não somos para os outros e mentindo para si próprio, você foge da verdade do seu verdadeiro eu. Quando você se preocupa em agradar aos outros, você agrada a si próprio. Fica mais difícil encontrar o verdadeiro eu, porque nós temos vários eus. O mais difícil é encontrar o verdadeiro. É verdade, né? A personalidade tem vários eus, né? E nenhum deles é verdadeiro, certo? E essa coisa de procurar agradar os outros, se for de fato um sentimento sincero, algo grandioso, né? Que venha de fato das tuas profundezas, de um sentimento fraternal, ótimo, você está em sintonia com o teu eu maior. Temos de fato que agradar os outros, né? Temos de fato que ser fraternos e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, certo? Agora, querer agradar os outros para obter algo em troca, ou querer enganar os outros, é enganar a si próprio, né? Isso é coisa do nosso ego humano, certo? Agora, isso é inerente ao nosso ego, ao nosso ser, à nossa personalidade humana. Nós estamos vestindo um papel, estamos enganando aos outros e a nós próprios, e não temos a nossa identidade verdadeira. Essa é a nossa condição de personalidade humana. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. O senhor afirmou que a respiração é um dos exercícios que nos favorece ser esse observador, né? Exato. Então, seria correto afirmar que um atleta ele tem um pouquinho mais de facilidade para ser um observador, pelo aeróbico, pela já constância de frequência cardíaca, de respiração determinada e exercitada. Porque, na verdade, eu pensei nos atletas que se superam e vencem depressão, problemas emocionais, por causa dessas atividades. Então, se ele mantém essa respiração constante, frequente e, vamos dizer, disciplinada, ele tem uma facilidade maior de superação de qualquer problema emocional, inclusive de ser um bom observador. Interessante a sua pergunta, né? Agora a respiração ela é muito importante e o atleta realmente se oxigena bastante, mas olha só a grande diferença do observador para um atleta, certo? Do observador, da proposta que nós estamos colocando aqui. O observador, em suma, ele descansa, ele não se cansa, certo?
O atleta, a função respiratória é muito interessante, é importante ter uma função de desintoxicar, né? Mas como fica a mente de um atleta, né? Quando ele está inspirando a 1000, né? Porque não é uma respiração pausada, né? A frequência cardíaca não é baixa, é uma frequência que vai a 100 e tantos aí por minuto, né? A frequência respiratória aumenta, isso faz com que a nossa mente se acelere muito, certo? Coisa que é diferente, a respiração proposta é um exercício de apaziguamento, inspirar e expirar profundamente, né? Consequentemente a frequência cardíaca diminui, né? É um outro tipo de respiração. Essa respiração do atleta se aproxima um pouquinho mais daquele exercício que eu propus aqui, que é um exercício de desintoxicação e de corrigirmos o nosso ritmo respiratório, certo? Mas não é a respiração para nós chegarmos a um apaziguamento. A respiração para chegarmos a um apaziguamento são outras técnicas, onde nós vamos ritmar essa respiração cada vez mais profundamente, cada vez mais pausadamente. Existem técnicas não só de respirar pelo nariz, mas respirar simultaneamente pelo nariz e pela boca. É uma técnica poderosíssima, tem a ver com Kriya Yoga. E existem outras técnicas muito interessantes, mas são técnicas que vão trazer um apaziguamento, certo? E não uma aceleração da mente. Esse exercício, por exemplo, do Kapalabhati, é um exercício que, lembra que eu falei que se a gente fizer à noite, você vê, são 42 segundos só, né? 108 vezes, dá 42 segundos aproximadamente. É o suficiente para deixar a mente a 1000, né? Tanto é que as pessoas acabam perdendo o sono, aqueles que não conseguem depois direcionar essa energia, certo? Não, a sua pergunta tem muito fundamento, sim, não, claro. Por causa da própria superação mesmo dessas pessoas pelos problemas emocionais, que eu achei muito parecido, porque você está indo mais para a linha de uma meditação, de um yoga, de alguma coisa para desacelerar até quase chegar a esquecer que está respirando. Exatamente. Mas eu estou falando porque na superação do atleta, ele na verdade não está pensando nos problemas dele, ele só está no objetivo de superar aquele determinado ponto que ele quer vencer a si mesmo. Então, é uma maneira também de se ver num ângulo mais fácil até. Sem dúvida, tanto é que ele consegue se superar, né? Ele consegue concentrar a energia, canalizar a energia dele para aquele ponto, para romper limites, né? Atingir aquela meta. Sem dúvida, esse tipo de respiração tem os seus méritos e os seus objetivos, certo? Mas longe de trazer um apaziguamento e um processo de internalização como a gente está propondo, mas realmente, né? Agora eu posso encaixar outra pergunta? Por favor. Cantar, por exemplo. Cantar é uma maneira que você também utiliza mecanismo de respiração correta, disciplinada, e que você também está ali, não necessariamente aumentando a sua frequência. É verdade. Aliás, quando cantamos, nós estamos ritmando a nossa mente, né? Eu lembro até de uma passagem interessante isso, né? Uma vez, numa reunião espírita, né? Olha só que coisa interessante, as pessoas estavam orando ali na mesa, né? Aí um dos guias apareceu para o médium que era o Chico Xavier, né? Esse guia apareceu para o Chico e falou o seguinte: por favor, pede para as pessoas pararem de rezar, fala para elas cantarem, porque as pessoas orando, o ambiente estava tão desarmonizado, porque nós de fato não sabemos orar, né? Então a gente está orando, mas nós estamos pensando em problemas, a gente nem sabe mais o que está fazendo, né? E aí essa entidade, se eu não me engano era Emmanuel, chegou para o Chico e falou assim: fala para as pessoas pararem de orar e peçam para elas cantarem, né? Então a harmonia do ambiente foi muito maior, né? Sem dúvida nenhuma. O canto, né? Ele é algo maravilhoso. Nós conseguimos direcionar os nossos pensamentos para um determinado ponto. Aliás, o que precede
a consciência do eu maior, instantes antes de nós chegarmos a esta consciência do eu maior, é uma harmonização, um direcionamento de todos aqueles pensamentos que eram caóticos, através da respiração ou da observação. Nós damos um ritmo, nós damos uma direção, nós harmonizamos todos os pensamentos numa só direção, num só sentido. A voz dos pensamentos está uníssona. Isso precede a consciência do eu maior. Certo? A oração, se nós soubéssemos de fato orar, ela tem como característica e propósito exatamente isso: harmonizar os pensamentos numa só direção, dar um sentido. Onde antes se criava no caos, agora todos os pensamentos estão rítmicos e harmonizados num só sentido. Então, mas o canto é algo sublime, né? Tanto é que não é por acaso a figura dos anjos tocando harpas, né? E nós sabemos histórias no plano espiritual da importância da música, né? A música é algo maravilhoso, é a